Bem-vindos à série Fim dos Tempos, o que vai acontecer que você precisa saber. Episódio de hoje, número 5, Guerras no Mundo. Sabia que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial? Sabia que tem muitos países, principalmente na Europa, que está se preparando e os seus governantes estão falando para a população se preparar para uma iminência de uma guerra? Você sabia que os Estados Unidos criou um míssil tão poderoso, 24 vezes mais mortal e mais poderoso do que aquela catastrófica bomba que explodiu em Hiroshima e Nagasaki? Você sabia que nos últimos 130 anos morreram mais pessoas pela guerra do que desde o começo da história? E você talvez não sabia que o míssil mais poderoso do mundo, criado pela tecnologia russa, é chamado de Satanás 2, Satan 2? E se juntássemos todas as bombas atômicas do mundo, poderia explodir o mundo 40 vezes? Assista esse vídeo até o fim, não assista somente o corte, vá no nosso canal, no nosso perfil, curta, comente, compartilhe, porque estamos falando dos sinais do fim dos tempos. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerra. Lá na Espanha, você vai ver um vídeo agora, olha o que o governo está falando para a população, a preparação de uma possível guerra. O país da Europa onde procura por bunkers antibombas cresceu 90%. Poderia ser uma manchete dos anos 30 ou 40, mas é de dezembro de 2024 mesmo. Nesse caso, o país em questão é a Espanha, onde cidadãos preocupados com a possibilidade de uma nova guerra mundial começam a procurar abrigos subterrâneos para se proteger de possíveis... Jesus, em Mateus 24, versículos 6 e 7, ele diz assim, que no fim dos tempos nós ouviríamos falar de guerra e rumores de guerra. No versículo 7 ele fala, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Daniel capítulo 9, versículo 26, a Bíblia fala que no tempo do fim haverá grande guerra. No capítulo 11 do livro de Daniel, eu não vou ler por questão do tempo, porque o propósito desses vídeos é despertar, é objetivo, mas não é um vídeo de estudo. Fala em Daniel capítulo 11 de uma comoção mundial de blocos, de reis, de governantes, preparando o caminho para o anticristo. Haverá guerras antes e durante o governo do anticristo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, que na abertura do segundo selo foi liberado o segundo cavalo, o cavalo vermelho, ele tinha poder de tirar a paz da terra. O quarto cavalo fala que ele vai ter poder com peste, ou melhor, com espada, matar a quarta parte da terra. Jesus ele está alertando que antes da vinda dele haverá guerras, milhares de mortes. Talvez você fale, mas guerra sempre teve. Sim, desde o começo da humanidade sempre teve guerra, mas nunca tantas guerras quanto no nosso tempo. Se você pegar o último século, é o século das guerras, foi o século mais mortal. Primeira e Segunda Guerra Mundial foi no nosso século passado. Na Primeira Guerra Mundial morreu quase 20 milhões de pessoas, na Segunda quase 85 milhões de pessoas. O mundo está vivendo em guerra. Se você pegar hoje, pelo menos há mais de 100 conflitos armados espalhados pelo mundo. Uns é falado, outros não. Então na Ucrânia, alguns dizem que as mortes podem chegar a 1 milhão. Entre Israel e o Hamas, Israel não está combatendo contra Gaza, está combatendo contra o Hamas, mas infelizmente acaba morrendo pessoas inocentes que de nenhum lado pode morrer. Quase 60 mil mortes, guerra no Sudão, 30 mil mortes, a guerra em 13 anos na Síria, 14 anos, mais de 500 mil pessoas. Agora a guerra dos Estados Unidos contra o Iêmen, que está atacando o Iêmen, porque o Iêmen está atacando embarcações, guerra entre Azerbaijão e Armênia, guerras do mundo todo, outras que os noticiários estão falando e outras que não é noticiado. Você sabia que o gasto bélico no mundo é assustador, inimaginável, ultrapassa a casa de trilhão. Nos Estados Unidos gasta mais com guerra, diz que estão se armando para a paz. Como que a paz é feita por meio de guerra? Na Europa, eles estão fazendo programas para incentivar os gastos, porque de alguma forma a OTAN, a Europa é financiada pelos Estados Unidos, ou seja, na aliança militar do Ocidente. Na verdade, o maior poderio, quem investe mais nos Estados Unidos, eles estão querendo o povo europeu, os governantes europeus, se abster disso e gastar um pouco mais, porque até os Estados Unidos está vendo que o gasto é muito grande para manter a Ucrânia na guerra, combatendo na linha de frente contra a Rússia. Sim, se nós formos pegar a Rússia, o tanto que ela já gastou com seu equipamento bélico, agora a China, outros países, e a Rússia, que tem o maior poder de ogivas nuclear, as maiores
bombas atômicas do mundo, agora o Irã também fazendo enriquecimento de urânio. Sabia que um míssil, o mais potente do mundo, que já foi notícia em vários jornais, e você vai estar vendo na tela aí as notícias que eu estou falando, tem um míssil chamado Satã número 2, ele é poderoso. Os Estados Unidos agora com míssil 24 vezes mais poderoso do que a bomba que trouxe a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. E tem mais guerra por aí, vem mais guerra por aí. A Bíblia fala de pelo menos 3 guerras que vai acontecer, até 3 coisas: antes da volta de Jesus, após a volta de Jesus e antes do fim do mundo. Uma guerra tem que desencadear uma grande guerra para o povo clamar por um líder de paz, a saber, o anticristo, que vai trazer uma falsa paz, um período de paz sobre a terra, uma falsa paz. A guerra do Armagedon, que é quando, antes da volta de Jesus, o anticristo vai regimentar muitos exércitos, milhões de milhões e milhares de milhares, para fazer guerra contra a cidade santa, a Jerusalém terrestre, e ele vai ser derrotado com a vinda de Jesus. Haverá uma guerra após o milênio, o qual Satanás será solto depois de 1000 anos preso, e vai levar muitos, milhares de moradores da terra a fazer guerra contra a cidade santa, a Nova Jerusalém, ou a cidade santa, a Jerusalém, a cidade de Deus, de Cristo aqui na terra com o seu povo. Então haverá guerras bíblicas, haverá guerras, porque o mundo está indo de mal a pior. Jesus está voltando. Pega esses fatos não só para trazer medo, mas para trazer uma comoção e te levar perto de Cristo. Compartilhe esse vídeo, divulgue. Foi bem rápido, foi bem objetivo, mas é porque as pessoas aí, com a sua falta de tempo, não estão tão aptas a gastar muito tempo na frente das telas nem livros. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até o próximo sinal em nome de Jesus.